Olá, investidor de sucesso! Hoje eu trouxe os princípios fundamentais para o investidor ter sucesso, para você ter sucesso nos seus investimentos. E quais são esses princípios? O primeiro princípio é Keep Walking. É muito parecido, lembra? É isso aí mesmo, é whisky, Johnny Walker. Isso faz sentido para você com seus investimentos? Ainda não? Logo vai fazer. Las Vegas. Las Vegas também é muito importante para os seus investimentos. Eu te garanto que Las Vegas é muito importante para o seu investimento. Não entendeu? Vai entender. ISO. Qualidade garantida. Esse é um selo que a gente procura em muitos lugares, produtos e coisa e tal. O que ele tem a ver exatamente com o teu investimento, para tu ter sucesso no teu investimento? Você pode até imaginar, mas talvez não sei se é bem o que você está pensando. E uma camisinha, o que isso vai ter a ver com os teus investimentos? Eu, logicamente, vou passar por cada um desses princípios para você poder entender e assumir esses princípios na sua vida de investidor e nos teus investimentos. Então, keep walking, numa tradução, é continue caminhando. Nada mais, nada menos do que você escolheu as suas empresas, escolheu os seus ativos, escolheu em que você vai investir. Traçou plano, objetivo. Então, não esqueça de continuar. Seja persistente. Continue com seus aportes todos os meses. Ou se você decidiu não aportar por mês, sei lá, por trimestre, por bimestre, por semestre, mas aporte com frequência, com regularidade. Não simplesmente invista e deixe lá o seu dinheiro. Invista com consistência. Isso vai ser muito importante para você. E você vai entender logo mais. Eu te faço uma pergunta. Qual o melhor investimento? 2 investidores irão investir R$6.000 por ano durante 10 anos. O investidor A vai investir na empresa, no ativo A. O investidor B vai investir no ativo, na empresa B. E o objetivo aqui é você me dizer qual é o melhor investimento. Recapitulando, o investidor A e o investidor B vão investir R$6.000 por ano, só que o A vai investir só na empresa, no ativo azul, na empresa A. E o investidor B vai investir só no ativo laranja. Ativo B, empresa B. Os dois começam a investir no mesmo ano, no mesmo período, e aqui a gente pode ver do outro lado o resultado que essa ação, que saiu de R$1, no caso da laranja, saiu de R$1, e essa empresa, depois de 10 anos, o valor dela é R$1. Só que o A teve uma crescente constante, muito interessante, no seu ativo. Saiu de R$1 e hoje custa, depois de 10 anos, custa R$1,80. Quanto você pensa? Vou tomar uma água. Mas me diga aí, qual é o melhor investimento na sua opinião? Não existe investimento errado, que fique claro isso. Tá certo? Mas bem provável que você tenha dito que o melhor investimento foi o azul. Vamos ver se a maioria das pessoas indicam como o azul, o melhor investimento, realmente estão certas. Bom, no primeiro ano eles vão investir R$6.000. Cada cota de ação custa R$1. Quer dizer que tanto o investidor A, que comprou da empresa A, comprou 6.000 cotas. O investidor B, da empresa B, comprou 6.000 cotas. No segundo ano, de investimento,
o investidor A, com os mesmos 6 mil reais, não consegue mais comprar 6 mil cotas. Por quê? Porque o valor da cota C valorizou, subiu. Então agora ele conseguiu comprar 5.455 cotas. Tá ok? O investidor B, por outro lado, ele investiu os mesmos 6 mil, só que a ação, a cota, desvalorizou. E ele pôde comprar 6.667 cotas, unidades de ação. Assim, consecutivamente, como vocês podem acompanhar nos números, até o final dos 10 anos. Ó, muito cuidado. Se você escolheu a empresa A para investir, não pode mudar. Se você é o investidor que escolheu a empresa B para investir, não pode mudar. Tem que investir do começo até o final dos 10 anos. Tá certo? Então, vocês podem ver que o investidor A, ele, com a valorização da cota, ele investiu sempre o mesmo valor, automaticamente ele sempre comprou menos cotas. No começo ele comprava 6 mil cotas e no último ano ele conseguiu comprar com os mesmos 6 mil reais 3.373 cotas. E o investidor B, ele no primeiro ano investiu 6 mil, comprou 6 mil cotas. Na metade desse tempo ele chegou a comprar, num investimento do ano, 12 mil cotas. E hoje a ação vale os mesmos R$1 e ele compra 6 mil cotas. Vamos ver qual foi o investimento mais lucrativo aqui. Pois bem, investidor A, o azul, investidor B, o laranja. Então, a diferença de quantidade de cotas que o investidor A para o investidor B comprou, né, foi de 49 mil para 85 mil cotas, uma diferença de 47 mil cotas. Claro, eles compraram empresas diferentes, né, gente? Resultado da aplicação. Qual foi o resultado? Qual foi o montante? Quanto que o investidor A tem hoje e quanto o investidor B tem hoje? R$ 85.583 é o valor do resultado do investimento do investidor A e quase 97 mil foi o resultado do investidor B. Ou seja, aquela ação que começou em R$1 e caiu, mas o investidor continuou comprando, continuou caminhando, keep walk, continuou. Por quê? Porque ele conhecia os fundamentos da empresa. Ele continuou, porque a empresa estava dentro da estratégia dele. E ele continuou comprando, e ele foi até o final. Ele teve um lucro, né, maior do que o investidor A, que estava ali, na boa, sempre a açãozinha dele subindo aos poucos, mas ele sempre tendo que comprar menos. A diferença do investimento dele foi de R$ 8.355. Pode não parecer um investimento, uma diferença absurda, mas é mais do que um ano inteiro de investimento. Eles investiam 6 mil por ano. Então entende que é mais de um ano inteiro de investimento, a diferença de lucratividade. E em porcentagem, a carteira performou 48% do investidor A, quanto a do investidor B performou 62%, 14% de diferença. Tá vendo o fundamento aqui de continuar no momento que você escolhe a sua estratégia, a importância de você continuar comprando, sempre? Isso vai ficar mais claro nos próximos exemplos que eu vou te dar. Exemplo, uma Ferrari. É linda, né? Conversível. Acho que tanto homem quanto mulher, uma Ferrari dessas, pelo menos você sabe que é um excelente veículo, né? Um veículo de muito valor e de muito preço também. Vamos fazer uma metáfora aqui e associar que a Ferrari é a sua liberdade financeira, é a sua independência financeira, é você poder, sei lá, você viver de dividendos, você ter um montante de dinheiro que você esteja confortável. É a sua estratégia. Essa é a associação que eu quero que você faça.
Essa liberdade financeira, vamos chamar assim, para a gente poder então ir mais a fundo no exemplo, custa R$1 milhão. É o valor dessa Ferrari que eu estou mostrando para vocês. R$1 milhão. Pois bem, no mercado de ações, nós temos a possibilidade de comprar a nossa liberdade financeira, a nossa Ferrari, aos poucos. E no exemplo que eu venho trazer aqui para vocês é mais ou menos assim. Então, da mesma forma, você pode comprar essa Ferrari por partes, certo? Então, você tem a oportunidade de comprar um pneu, uma roda da Ferrari. Você vai lá e compra. Você compra uma roda por R$10 mil. Como se você já fizesse seu primeiro investimento, comprasse as suas primeiras cotas da sua liberdade financeira. Bom, agora você tem essa roda. Você tem liberdade financeira? Não, não tem. Bom, você investiu 10 mil. E agora eu te faço a pergunta. Você deseja que o valor da Ferrari suba ou baixe? Porque para pensar aí. Se o valor da Ferrari subir, quer dizer que o valor dessa roda não vai ser mais 10 mil reais que você investiu. Ela pode ser 11, pode ser 12. Se baixar, o valor dessa roda que você investiu vai se tornar 9, 8. E bem provável você vai ficar triste. Então, você quer que o valor da Ferrari suba ou baixe? Respondeu aí? Show! Vamos nos lembrar que você está investindo nessa Ferrari para comprar essa Ferrari porque você quer a Ferrari toda. Você não quer só uma roda. Só uma roda não te adianta de nada. Você tem as outras rodas para comprar, você tem o motor, o banco, enfim, né? A direção, o escapamento, a bateria da Ferrari, tudo. Então você, só com essa roda não adianta, você tem que continuar comprando. E aí, você quer que suba ou baixe o valor? Se subir, então você vai ver o valor da sua roda, que é a roda que você já tem, não ser mais 10 mil, ser 12. Só que você tem que comprar outra roda. E a outra roda não custa mais 10 mil, porque subiu o valor. Ela custa 12. E agora, para chegar mais perto da sua liberdade financeira, da sua Ferrari, você, para comprar a próxima roda, não vai desembolsar 10 mil de investimento. Vai ter que desembolsar 12. Ou você não vai conseguir comprar toda a roda. Você vai pagar mais caro pela sua liberdade. Se baixar, você até pode ficar triste, porque aquela sua roda que valia 10, agora vale 8, vale 9. Mas você agora tem a oportunidade de comprar a próxima roda, as outras rodas, a outra direção, e tudo mais, por menos do que os 10 mil. Então agora você tem a oportunidade de comprar uma roda por 8 mil. A próxima roda, por 8 mil. E aí, qual é a sua impressão? Você deseja que a roda suba, que a Ferrari suba, que a Ferrari baixe de valor? Então, o que eu quero que você entenda é que quando você está investindo, você investiu porque você tem um sonho, você tem um objetivo. Então lembre muito bem, quando você encontrar a volatilidade no mercado, o porquê que você está investindo. Qual é o motivo do seu investimento? Porque muitas vezes você pode ver o seu patrimônio cair, o valor daquela ação cair, você fica triste, não tem nem vontade de comprar mais aquela ação. Mas aquela ação você colocou lá, porque ela faz parte da sua estratégia, do seu objetivo a longo prazo, que é ter toda a Ferrari. Não é? Porque é aí que vem a pergunta. Na hora da gente continuar aportando, aporte todos os meses, compre todos os meses, ou compre dentro do ciclo que você gerou como estratégia. A grande pergunta é, você, as empresas que você tem na sua carteira, na sua estratégia, tá? Você está comprando uma Ferrari? Essa é a pergunta verdadeira que você tem que levar. Por isso que eu digo que olhar para a cotação pode ser prejudicial. Porque pode até te desanimar e não fazer você reaportar no mês seguinte. Porque você está com medo que caia e continue caindo. E se continuar caindo e a empresa realmente tem os seus fundamentos de forma consistente, que bom,
você tem a oportunidade a cada mês de comprar mais barato a sua Ferrari. Conseguiu entender? Bom, por que tudo isso? Aí você pode me questionar, bah, Fernando, mas e agora então? Quer dizer que eu tenho que ser um expert para escolher uma empresa? Nós somos pessoas físicas comuns. E eu me incluo nisso, porque eu não sou analista, eu sou educador, planejador financeiro. E você é dentista, é contador, é arquiteto, advogado, médico. Você é uma pessoa física comum. E investir é para todos. Então, desse todos, eu puxei a Joana, de 25 anos, professora, para nos trazer um exemplo prático, um exemplo real, uma simulação onde eu coloquei os valores de forma real com o tempo, tá? Pegando a cotação dele a cada momento. Digamos que lá, 10 anos atrás, em 2010 7 de setembro, conhecido no nosso Brasil como feriado da nossa independência, né? Joana pensou aos seus 25 anos que daqui 10 anos ela gostaria de ter um montante investido, que ela ia buscar a independência dela, né? Investindo pouco, mesmo que fosse investindo pouco, R$1.000 por ano ela iria investir durante 10 anos. Esse é o exemplo prático aqui que eu venho te trazer, para você entender que uma pessoa física comum não precisa ser um especialista para estar investindo na bolsa. Então, qual é o esforço da Joana? 83 mil com... Qual é o esforço da Joana? Uma poupança de R$83 com 33 centavos por mês. E aí, você consegue investir isso? Muitos vão me dizer que sim, e podem estar pensando aí, pô, mas será que vale salvar R$83 por mês para investir? R$83 por mês para investir durante 10 anos, né, que é o teu propósito de investimento, então quer dizer que você vai investir um total de R$10.000 durante esses 10 anos. Você vai investir R$1.000 por ano, porque 1.000 dividido por 12 dá 83 com 33. 83 com 33 dá para você cortar uma saída de um final de semana, uma pizza de um final de semana. Né? Dá ou não dá? Com 25 anos, sendo uma professora, né? Tô colocando que ela ganha um valor médio. 10 anos de investimento, vamos ver como é que fica. Eu não tô falando nem de um prognóstico de 20, 30 anos, que normalmente é quando a gente faz os planejamentos financeiros para os nossos clientes. A gente faz visando muito mais prazo do que 10 anos. Mas vamos ver o que acontece em 10 anos, para você entender, você, pessoa física comum, entender que qualquer pessoa é possível investir? Bom, então, qual é o resultado desse resultado real, tá, gente? Eu busquei a cotação de cada ano, de cada uma dessas simulações aqui, tá? Para você entender. Então, é o resultado real, tá? Eu não fiz uma média do que sobe as ações. Não, eu fiz daquela ação. Então, vamos ver o resultado de 10 mil investido em 10 anos. O que ela fez? Investiu R$1.000 em cada um desses anos. Esses 10 mil ao todo resultaram em R$22.320. Ou seja, teve uma performance de 123% da carteira. E ela é uma pessoa física comum, ela é uma professora. Ela não estava preocupada com o mercado. Ela só todo dia útil após o 7 de setembro, ela foi lá e investiu R$1.000 na Vale. E foi isso que eu fiz. Peguei a cotação do próximo dia útil, de 7 de setembro, de cada um dos anos desde 2010 e apliquei aqui em cada uma dessas simulações que eu estou mostrando para você. A Engie, que é uma empresa de energia, né, a Vale dispensa apresentações, a Engie, que é uma empresa de energia elétrica, porque afinal de contas,
Quando é que tu acha que a gente vai parar de usar energia elétrica? Né? Então é um bom investimento a longo prazo. Eu não estou dizendo a Engie, estou dizendo energia elétrica, tá? Nada disso aqui é sugestão de compra, tá, gente? Pelo amor de Deus, isso aqui são exemplos, só que são exemplos reais que eu trouxe para vocês entenderem. Os 10 mil reais investido todos os anos se tornou 30.930, performando 209% dessa carteira. Show, né? Incrível. Tá, e se a gente investisse num dos negócios mais tradicionais do brasileiro, banco, né? No caso, o Banco Itaú, se ela investisse, então, teria 35.163, 252% a performance de investimento. E, por último, e não menos importante, se ela tivesse investido na WEG. A WEG é uma empresa de mecânica, muitos engenheiros, né, conhecem a WEG, porque quando se formam, ou técnicos em elétrica, eletrônica, a WEG é uma das empresas que está no mapa dessas pessoas querendo trabalhar lá. É uma empresa que trabalha com muita tecnologia em soluções mecânicas. Até mesmo na pandemia, simplesmente direcionou os seus esforços a produzir respiradores, né, a produzir o motor do respirador. Investe em motores de transmissão. É um case incrível. Realmente comovente. Não é sugestão de investimento, tá? Mas o investimento dos 10 mil reais durante os 10 anos, né, dos 10 anos, ou seja, R$1.000 em cada ano, fez ela ter aí, depois de 10 anos, R$213 mil. Rica transformação, né? Rica. 2.032% de performance. Show, né? Isso aqui é um investimento de 10 anos, gente. Quando a gente faz planejamento, a gente faz para 15, 20, 30 anos. Tá? E a gente está falando de uma pessoa jovem. Quanto tempo ela ainda tem pela frente para investir? Só que aí eu te trago a seguinte provocação. E se Joana investisse 10 mil em cada uma dessas empresas? Nessa mesma situação, lá desde 2010, né? Em cada uma das empresas, ou seja, ela vai investir 4 mil por ano. Esforço mensal de poupança seria mais ou menos 333. Você acha que consegue investir R$333 todos os meses? Aqui no caso da Joana, a gente pode considerar duas situações, então. A Joana, com 25 anos, pode estar ganhando um salário melhor, né? Não aquele salário tão apertado de professora, ou, porventura, ela pode ter encontrado um parceiro, e aí juntos eles investiram isso aqui. Considere qualquer um dos dois exemplos como raciocínio. Ou a Joana, independente, ganhando um pouco melhor, ou até mesmo ajustando um pouquinho mais as contas, mas pensando no futuro, investindo 4 mil ao ano, ou ela encontrou um parceiro e os dois resolveram investir. O exemplo como você quiser, tá? Mas Joana é porreta, tá? E investiu durante os 10 anos, esforço de todo esse investimento, são 4 mil por ano, são 10 anos, então são 40 mil reais. Qual é o resultado desses 40 mil reais investidos durante esses 10 anos? Ou seja, ela investiu R$1.000 em cada uma das empresas. Ou seja, ela investiu R$1.000 em cada uma das empresas. Não tem seleção mais aqui. Ela pegou 1.000 e investiu na Vale, 1.000 na Engie, 1.000 no Itaú, 1.000 na WEG. Em cada um dos anos. Os 40 mil dela se transformou em R$301.668. Tá vendo a força da consistência, do investir, do continuar investindo, do longo prazo? E o longo prazo que eu estou mostrando aqui são 10 anos. O desempenho da carteira dela foi de 654%. Um belo de um desempenho. Bom, mas então vamos entender os outros princípios.
Não adianta a gente só ficar pensando na Joana. Como é que a gente pode fazer para aplicar esse princípio nas nossas vidas? Então, o primeiro princípio você já entendeu, que é continue aportando, aportes regulares. O segundo princípio é Vegas, Las Vegas. O que tem a ver Las Vegas com os teus investimentos? Simples, a frase mais conhecida de Las Vegas. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Ou seja, simples e direto. Proventos. O que são os proventos? São os dividendos, são os juros de capital próprio. São os valores que você recebe das empresas da Bolsa. Os fundos imobiliários que você investe, você recebe os seus proventos. Isso são os proventos. Tá? Lucros de operações, por eventual situação, você vendeu parte, por causa da sua estratégia, de ações e fez um lucro daquilo ali. Isso são os lucros de operações. O que você deve fazer com isso? O dinheiro que você ganhou, os dividendos que você ganhou, você utiliza para reinvestir, tá? Fazendo poder e jus do juro composto. Eu trouxe aqui um exemplo muito peculiar. O que você faria com 5 centavos? Se você achasse 5 centavos na rua, o que você faria? Você se abaixaria para pegar os 5 centavos? Sim? Não? Bom, eu trouxe aqui uma simulação lúdica, tá? De uma empresa onde você vai investir R$1.000. O investidor A vai investir R$1.000 e o investidor B vai investir R$1.000. Quais as características dessa empresa? É uma empresa que ela vai crescer 20% durante 30 anos. Eu sei que nenhuma empresa cresce tanto tempo assim nessa força, mas o exemplo é lúdico. E essa empresa vai pagar de dividendos 5%. O que você faria com 5 centavos? Porque no primeiro ano, os dividendos de uma cota dessa empresa, uma cota que custa R$1, os dividendos dela vai ser 5 centavos. Você reinvestiria 5 centavos? Aqui não existe aportes, tá? É um investimento de R$1.000 para o investidor A e o investidor B. Tá? O investidor A, então, investiu R$1.000 e o seu investimento foi crescendo 20% ao ano durante o tempo, como você pode ver. O investidor B fez a mesma coisa, investiu os R$1.000 e o investimento foi crescendo. Só que ele não fez aportes novos. Ele apenas pegou os lucros, os dividendos e reaplicou. Só isso, ele reaplicou os dividendos. E assim foi o investimento dele. Durante 30 anos eles fizeram dessa forma. Um não reinvestiu os dividendos e o outro reinvestiu todos os anos os dividendos. O investidor A teve um resultado final dos seus R$1.000. Depois de 30 anos, se tornou R$197.000, com um crescimento de 20%, lógico, é muito interessante. Agora, o investidor B investiu os R$1.000 e sempre reinvestiu os dividendos. E o resultado dele foi de 854 mil. É uma diferença nominal muito grande, né? Muito grande. Eu trouxe um gráfico aqui para exemplificar melhor essa diferença. Tá? Você pode ver a diferença que fez durante os anos o fato de quem reinvestiu os dividendos e quem não reinvestiu os dividendos. E você pode analisar ali, que durante o primeiro, segundo, quase até o 10º ano de investimento, é muito pouca diferença. Mas quando o tempo realmente faz o seu efeito, quando o juro composto faz o seu efeito, ele faz um estrago de diferença. Então, você reinvestiria os 5 centavos? O que você faria com 5 centavos se você encontrasse na rua? Essa é a questão. No nosso caso real, da Joana, eu trouxe esses números se ela reinvestisse os dividendos e considerasse
nos investimentos dela os dividendos. Tá? Então a Joana, naquele exemplo já de 4 mil ao ano, onde ela se esforçou um pouco mais ou encontrou um parceiro, enfim, como você quiser, fez um investimento de 4 mil ao ano, em média, uma poupança mensal de R$ 333,33. Durante os 10 anos, 40 mil foram investidos. A gente já sabe que, sem os dividendos, Joana teve um resultado de 301 mil. Mas com os dividendos, 332 mil. Aí você vai ver aqui, é pouca diferença. Né? Realmente parece ser pouca, mas você parou para pensar o quanto ela investiu durante 10 anos? Ela investiu 40 mil reais durante 10 anos. A diferença do investimento foi de 30 mil. Praticamente 100% do que ela aportou durante todos esses anos. Chocante, né? Então, olha o poder que é ter e reinvestir os dividendos. Porque nominalmente, é só 30 mil. Mas só 30 mil? Durante os 10 anos, o teu esforço de investimento foi de 40? 30 mil não é um monte de dinheiro? Então, para refletir esse ponto. E aqui eu trouxe o gráfico, né, desse investimento da Joana, com a diferença dela investindo sem dividendos e com dividendos, e da mesma forma, eu convido você a dar uma olhadinha, que os números ficam um sobre o outro. Logo nos primeiros anos, não se tem muita diferença. Você começa a notar uma diferença depois que passa 5 anos. Né? E não te esquece, o investimento da Joana foram de 10 anos. Joana tem 25 anos, ela ainda tem mais 20 anos investindo aí no mínimo, né, para ela alcançar um valor interessante. Então, olha o que o juro composto vai continuar fazendo pela Joana se a gente colocar mais tempo aqui. Tá? Então, muito importante o que acontece em Vegas ficar em Vegas. Ou seja, é muito importante que o dinheiro de bolsa fique na bolsa. Principalmente no teu processo, né, de construção, de acumulação de patrimônio. Reinvista o dinheiro. Não saia gastando, por menos que ele seja. Pegue ele e reaplique quando você for rebalancear a sua carteira todos os meses. Então, primeiro princípio, keep walking. Continue caminhando, continue aportando. Segundo princípio, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Ou seja, o que acontece na bolsa, dinheiro de bolsa, fica na bolsa. Reinvista os seus dividendos. E nosso terceiro princípio é a ISO. ISO você já deve pensar, já deve imaginar que é uma questão ligada à qualidade. E não está errado nesse sentido. Mas o que tem a ver a ISO? Como que você tem que guardar essa informação para os seus investimentos? Bom, compre com ISO. Nada mais, nada menos é do que compre boas empresas. Empresas que têm um histórico de crescimento interessante, um potencial de crescimento para frente também interessante, porque entenda, se você é uma pessoa física comum, um investidor comum, você não tem que, por mais que possa ser tentador, você não tem que estar tentando descobrir a próxima Magazine Luiza. A próxima empresa que vai fazer um boom, de um crescimento exponencial. Não é isso que você precisa buscar. Você precisa buscar consistência, porque você quer botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Porque da mesma forma que você pode encontrar a Magazine Luiza, você pode encontrar uma outra empresa que quebre e atrase todos os teus investimentos. Por isso que eu digo que a gestão ativa lá do conhecimento, ela é muito importante. Porque se ocorrer, né, do meio do caminho dos seus investimentos, começar a despontar uma empresa, bom, você ajusta a sua carteira e coloca aquela empresa, então, que agora ela é uma empresa boa, que vem com histórico de crescimento e potencial de crescimento na sua carteira. E você continua reportando ela. Show, beleza? Você não precisa tentar ir lá buscar aquela empresa que está pequenininha hoje. É um risco isso.
Então, compre boas empresas. E como que a gente encontra boas empresas? Eu trouxe alguns princípios aqui de uma forma mais fácil, simplificada, de como é que você pode comprar com ISO, né? Comprar boas empresas. Vão existir sites e vão existir ferramentas que vão te entregar essas informações, né? Aqui no curso a gente vai ver alguns sites, ferramentas que vão te entregar essas informações. Então, primeira delas é lucro. Empresa é um negócio e negócios têm que dar lucro. Essa coisa de não dar lucro, ficou em prejuízo porque a empresa está investindo nela mesma, isso é coisa de startup. Eu não estou dizendo que isso está errado. Não é, de forma nenhuma está errado, mas não é um investimento para você. Você quer botar a cabeça no travesseiro e descansar. Você não quer ficar olhando todos os dias, né? Ou você não precisa olhar todos os dias a sua carteira. Agora, no momento que você pega uma empresa, que é uma startup, que está dando prejuízo, que uma hora vai explodir, deixa ela ganhar consistência, aí se ela realmente for boa, aí tu bota ela na tua carteira. Show? Então, a empresa tem que dar lucro. Então, você tem ferramentas que você tem como ver o quanto ela está fazendo de lucro, né, o lucro líquido dela, né, e se ela vem tendo lucros. E acompanhar no site de relacionamento com o investidor, né, alguns balanços, para ver se deu lucro, dentro do tempo que você tiver. Certo? Dívida. Uma empresa, para se alavancar, ela faz dívida. Tá? É normal, é tranquilo, beleza. Todas as empresas fazem isso, quase todas as empresas fazem isso. Mas essa dívida ela tem que ser saudável. E aí, a forma correta de você estudar é você ir lá, buscar, saber da onde que é essa dívida, por que foi tirada essa dívida, qual é a taxa de juros dessa dívida, quanto que essa dívida vai ser cobrada, qual é o prazo que tem, se tem alguma coisa dando como garantia dessa dívida. Ferrou, né? E agora vai ter que ler todos os relatórios. E não vai ser para você agora. Por quê? Porque você é uma pessoa física comum? Porque você está preocupado com a sua profissão, com o seu trabalho, com a sua empresa, com o seu negócio. Bom, existe, né, uma forma de você avaliar, sem ter que estar lendo tudo isso, sem ter que estar furuncando tudo isso, né, de você avaliar a dívida. Existe uma informação que é você entender quantas vezes é o tamanho dessa dívida perto do potencial de produção de fluxo de caixa da empresa que ela faz durante um ano. Quantas vezes maior essa dívida? Né? E aí há uma margem de tolerância aí de não ser muito mais do que um ano essa dívida, no máximo uns 3 anos o tamanho dessa dívida. Então existe um site, ferramentas que vão te dar essas informações para tu saber se essa dívida não está simplesmente matando a empresa e ela simplesmente pode engolir a empresa toda. Liquidez, volume de negociação. Bom, talvez você, pessoa física, não tenha muita dificuldade nos seus investimentos no começo, mas que, como você diz assim, que Deus te abençoe, que você consiga ter muito dinheiro investido. Então, isso vai te dar preocupação sobre liquidez. Liquidez vai ser a questão de, na hora que você colocar as ações na empresa para vender, tem alguém para comprar do outro lado? Porque se não tiver ninguém para comprar, você ficar preso com aquelas ações, por mais que talvez ela esteja rendendo bem, não faz sentido, você não consegue seu dinheiro de volta. Tá entendendo? Então, volume de negociação. Pelo volume de negociação, você sabe se a empresa tem liquidez ou não tem liquidez. Tag along. Tag along é uma situação que ela está linkada com situações, um vínculo legal, situações legais. Existem empresas que têm controladores, esses controladores eles são majoritários perante a empresa, e por determinadas situações esse controlador pode vir a não querer mais ter todas essas ações da empresa e querer vender essa empresa para outro. E nesse ato de vender, ele pode simplesmente vender todas as ações dele para uma outra empresa, né, instituição que vai administrar. Só que essa nova administração não é interessante, vai simplesmente depreciar todas as ações do mercado. Então existe uma cláusula legal chamada tag along que defende o pequeno investidor perante a esse tipo de possível tramitação do mercado. Então ter a empresa que
estiver no teu portfólio, ela tem que ter um tag along aí de 100% excelente, ou pelo menos de 80%, tá? Mas ela tem que ter essa proteção jurídica para você poder botar a cabeça no travesseiro e descansar na hora que você vê aquele fato relevante, você não ter que estar desesperado para ler qual é o fato relevante, poder ler no outro dia ou no dia seguinte. Lógico, é sempre recomendado você parar um pouquinho e cuidar dos seus investimentos, lendo o que é o fato relevante que você recebeu da sua empresa. E por último, e não menos importante, com toda certeza, é saber se as pessoas, então, né, que estão administrando essa empresa que você quer comprar, essa ação que você quer comprar, o que você está colocando como estudo no seu portfólio, essas pessoas, elas também têm, primeiro, se elas têm ações da própria empresa, né? Se elas são pessoas que são administradores, que têm um bom benchmarking, um bom desempenho no mercado, se são pessoas que não se envolveram com corrupção e escândalos. Bom, tu vai ir atrás e pesquisar gestor por gestor de cada uma dessas empresas e saber tudo isso. Complicado, né? Acho que nem o site de fofoca vai conseguir cobrir tudo isso. Pois bem, existe um índice da Bolsa, que é o IGCX, que indica as principais, as melhores, né? Um índice que traz um ranking das principais empresas com as melhores governanças da Bolsa de Valores. Tá? Então, existe uma informação que você pode buscar e ela vai vir mais mastigada para você, para nós, investidores, pessoas físicas comuns. E por último, dos nossos princípios fundamentais para um investidor de sucesso, a camisinha. O que a camisinha tem a ver? Agora, essas alturas, você já deve estar manjando essas analogias, né? Vou tomar mais uma água para você ir pensando qual é essa analogia. E aí, já descobriu? Pois é. Use camisinha é igual a proteja-se. Proteja o seu investimento. Da mesma forma que você, homem ou mulher, exige na sua relação um uso de camisinha para você se proteger, você também tem que buscar por proteção no mercado de investimento. E quais são as proteções, as principais proteções do mercado de investimento? A primeira delas, e fundamental, é você construir a sua reserva de segurança. É você ter aquele valor, né, 3, 6, 1 ano do seu custo de vida, guardado exatamente para segurança. Ou no caso aqui, como eu trouxe, emergência. Não gosto muito de usar essa palavra, porque a própria emergência, você começa a falar para o universo e parece que você começa a atrair essas coisas para você. Bom, então, sua reserva de segurança. Esse é o primeiro princípio para você proteger os seus investimentos, o seu patrimônio. Segundo ponto é ter um caixa de oportunidade. O que é o caixa de oportunidade? É um valor que você vai aplicar num investimento que com certeza renda mais do que a poupança, que provavelmente ganhe da inflação, mas que você possa ter ele de forma líquida, rápida, né? Esse caixa de oportunidade, tendo em vista os investimentos, ele serve para quando ocorre uma bela de uma crise, né, como foi, por exemplo, o coronavírus, e todo o mercado cai. Se você tem caixa de oportunidade e você está naquelas boas empresas, como uma boa empresa, uma crise geral, ela também vai cair. Só que agora que ela caiu, você, investidor inteligente, de sucesso, tem a oportunidade, grana na mão, para investir forte e investir bem, comprando barato aquela empresa que você já viu lá que tem o ISO, né? São boas empresas. Então, ter um caixa de oportunidade é muito importante para você ter sucesso nos seus investimentos. A outra forma de você proteger os seus investimentos é diversificando em papéis. Né? Você vai comprar, por exemplo, uma empresa de energia, uma empresa de varejo, uma empresa de agro, uma empresa de tecnologia.
você vai diversificar nos seus papéis. Não adianta você, viu lá que o setor de energia é bom, é um bom setor de investir, aí compra 5 ações do setor de energia, acontece uma coisa com a energia, né, acontece uma catástrofe lá de inverter os polos, né, como a gente já ouviu falar na internet, não sei se é verdade, não é o fato aqui que eu quero entrar, né, mas acontece uma coisa, detona o setor e você tinha 5 ações, mas do mesmo setor. E blum, seu patrimônio foi dizimado. Né? Então, investir em papéis diferentes, diversificar os seus papéis. Hedge, ativos para proteção. Né? A diversificação de papéis também, lembra, vai ser investir em um pouquinho em renda fixa, investir em fundos imobiliários, em fundos de investimento, alocar de forma diversificada. Os hedges são ativos também de proteção, só que são ativos que têm a característica, né, de ir contra o fluxo do mercado. Ou seja, o que se aplica aqui? Se aplica o fato de ativos como hedge são o mais agressivo, são opções, você comprar opções, né, você acha que o mercado vai cair, você pode comprar opções apostando na queda do mercado. É bem arriscado, tá? Porque esse tipo de ativo pode virar pó e você perder aquele valor. Então, tenha muito conhecimento sobre as aplicações que você vai fazer. E lógico, você pode estar investindo em ouro, em criptomoedas, ou até mesmo em commodities, para você estar fazendo essa defesa da sua carteira. E reserva de valor. Bom, reserva de valor, antigamente tinha outras reservas de valor, existem muitas coisas que podem ser representadas de reserva de valor, mas, de fato, o que é uma reserva de valor? Você teria que pensar mais ou menos da seguinte forma: se eu entrasse numa máquina do tempo e não soubesse, mas pudesse voltar para o passado ou ir para o futuro, tá? Qual a moeda de troca que você botaria na sua máquina de viagem, assim, nessa máquina do tempo? Então, basicamente, as duas proteções de reserva hoje, reserva de valor, que estão consolidadas, é o ouro e o dólar, porque elas existem há muito tempo, elas conseguem reservar o valor já há muitos e muitos anos. Elas já passaram por algo que a gente chama do efeito Linde, que é a prova pelo tempo. Uma outra reserva de valor que está aí despontando, acho importante citar, mas ela ainda não passou pela prova do tempo, tá? Então, mas essa é a prova que ainda falta para ela, é o Bitcoin, né? Não as criptomoedas, e sim o Bitcoin, não as criptomoedas como um todo, e sim só a criptomoeda Bitcoin. Mas lógico que ela ainda falta a aprovação dela pelo tempo. É uma moeda, é um ativo muito novo perante ao ouro, perante ao dólar. Então, essas são as formas que você tem de proteger os teus investimentos, o teu patrimônio, proteger a tua carteira, certo? Então, tá aí os 4 princípios fundamentais para você, investidor, ter sucesso garantido com os seus investimentos, tá? É aportar com recorrência, reinvestir os dividendos, investir em boas empresas e proteger-se. Se você seguir esses princípios, você com certeza vai ter sucesso nos investimentos. Isso aqui não é um provavelmente você vai ter. Isso aqui é certo. Se você seguir os 4 princípios, você vai ter sucesso nos seus investimentos. É forte assim mesmo, tá? Porque isso aqui, associado com um conhecimento que você está ganhando e aplicado de forma clara, sem nenhum estar fora, você vai ter sucesso. Então, agora torne-se um investidor de sucesso com esse conhecimento. Tá certo? Espero te ver na próxima aula. Até lá!